Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, faremos a leitura dos versos 18 ao verso 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vamos ler o 22 também. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Bem, o apóstolo Paulo aqui nessa primeira carta aos Romanos, ele se refere, ele faz uma menção aqui ao Salmo 19, que a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus. A natureza, um dia, discurso a outro dia, e uma noite traz conhecimento a outra noite. Ou seja, se essas coisas são assim, é porque alguém criou. Se existe toda uma criação, fauna, flora, o próprio homem e a mulher, os astros, esse universo todo que a ciência, quanto mais a ciência vai avançando, mais descobre coisas novas, diversas galáxias. Tudo isto mostra um Criador e a grandeza de um Criador. E o apóstolo Paulo, então, ele fala aqui na carta aos Romanos que isso é manifesto desde o começo do mundo. Portanto, este conhecimento torna o homem indesculpável. Por quê? Porque é óbvio que existe um Criador. E a obrigação do homem é tentar conhecer quem é esse Criador. E Deus, na sua graça e misericórdia, se revelou a si mesmo. Revelou os seus atributos, o seu caráter, a sua vontade, revelou o futuro, para que o homem andasse em luz. Enviou o seu próprio filho. No entanto, o homem, ele trocou a verdade de Deus pela injustiça, pela mentira, pela perversidade. Já falamos aqui várias vezes, né? Que perverter é mudar o certo, é deformar, distorcer o que é original, o que é correto, o que é certo. É falsificar algo. A própria palavra de Deus muitas vezes é pervertida por pessoas que pregam, né? O apóstolo Pedro fala, nós não somos daqueles que pervertem a palavra, nós ensinamos a palavra como ela é. Então, esses homens são indesculpáveis. Qualquer pessoa que já nasceu neste mundo é indesculpável perante de Deus, porque a própria criação mostra que existe um Criador. E o dever de todo homem é glorificar o seu Criador. Mas o homem, ele mudou a verdade de Deus, ou ele tenta mudar a verdade de Deus por injustiça, pervertendo a vontade de Deus. Em vez de adorar Deus, faz imagens de criaturas para adorar e ser instruído por essas imagens. E alguns nem isso fazem, simplesmente vivem dizendo que não existe um Criador, que não existe Deus. As coisas estão aí, visíveis e patentes, mas eles negam a realidade da criação. Isto é um pecado gravíssimo, porque o texto que nós vemos aqui de Romanos diz que Deus entrega, o capítulo 1 de Romanos aqui, de 18 até o 22, até o 31, perdão, o capítulo, a parte final do capítulo, né? Ele diz que Deus entrega esses homens ao seu próprio erro. Então, o pior juízo de Deus é quando Deus entrega alguém ao seu próprio erro. Quando Deus não corrige mais essa pessoa.
Quando Deus não corrige essa pessoa, é só questão de tempo para os pecados dessa pessoa se acumularem a um ponto de condená-lo eternamente de forma justa. É só questão de tempo. Quando Deus não corrige, mas o pior que pode acontecer a uma pessoa é quando Deus não fala mais com ela. É quando Deus não corrige mais. É como aconteceu com Saul. Quando Deus disse para Samuel, falou assim, com Saul não falarei mais. E nunca mais Deus falou com Saul. E Saul, ele ficou tateando na vida, perdido de um lado para outro. Chegou ao ponto de procurar uma médium, depois que Samuel morreu, para tentar fazer com que Samuel viesse trazer alguma notícia de Deus para ele, alguma direção de Deus para ele. Aquilo é um reflexo do que acontece até os dias de hoje, quando Deus então entrega as pessoas ao erro e não as corrige mais. Deus não as instrui mais, Deus não traz mais luz para aquela pessoa, porque aquela pessoa já teve o seu coração endurecido, porque aquela pessoa já rejeitou Deus deliberadamente dentro de si, porque aquela pessoa é tão indiferente com relação a Deus, ela se coloca acima de Deus. O seu bem-estar, os seus compromissos, a sua vida está acima de Deus. Ela não entende que ela deve prestar obediência e louvor e glorificar a Deus. Ela coloca o seu bem-estar, as suas coisas, a sua vontade, as suas decisões, os seus momentos acima de Deus. Então, muitas vezes, Deus entrega essas pessoas ao erro. Então, nós vamos passar pelo momento litúrgico de confissão de pecados, como fazemos todos os domingos. Normalmente, nós pensamos, bem, eu pequei porque falei o que não deveria falar, porque fiz algo que não deveria fazer, alguma coisa nesse sentido, né? Cometi um pecado essa semana, infelizmente, estou arrependido, quero confessar. Essas coisas acontecem com o cristão. E nós, normalmente, no momento de confissão, nós pensamos nisso. Mas eu quero pedir à igreja, aqueles que sentirem o desejo, no seu momento íntimo, silencioso, de penitência, de confissão, pedir perdão a Deus, se você sentir o desejo disso, voluntariamente. De pedir perdão a Deus se algum dia você não o glorificou. Se algum dia você se esqueceu, mesmo estando vivo ou viva, vendo o dia, vendo a noite, vendo a criação, vendo os animais, vendo a sua própria imagem no espelho, você se esqueceu de glorificar a Deus, que é o Criador de todas essas coisas. Se você se colocou num ponto de exigir tantas coisas diante de Deus, como o ser humano faz de vez em quando, né? Eu já me peguei assim, contrariado com coisas e esqueci de glorificar a Deus. Falei, Senhor, isso aqui é coisas da dinâmica da vida, muitas vezes consequência do próprio pecado do homem, de Adão, né? Que a gente passa tribulações e tudo, e eu me esqueci de glorificar a Deus como se eu fosse mais importante do que Deus. Então, se nós esquecermos alguma vez, se sentir o desejo voluntário no seu coração de pedir perdão a esse Senhor, perdão, porque houve dias na minha vida que eu não te glorifiquei. Eu me coloquei na situação, eu preciso disso, eu mereço isto, eu não mereço aquilo, isso não deveria estar acontecendo, e sempre voltado para nós mesmos, né? Uma espécie de egocentrismo espiritual muitas vezes, né? Mas se você sentir o desejo de nesta manhã, nesse momento de confissão, você dizer, Senhor, perdão, porque alguns dias da vida que o Senhor me deu, e que o Senhor me abençoou, e me manteve o coração batendo, e o Senhor me deu a provisão do alimento, do teto para eu dormir, do agasalho para eu me esquentar do frio. O Senhor me deu alimento, o Senhor me deu família, o Senhor me deu igreja, o Senhor me deu muitas provisões, mas mesmo assim eu me esqueci de glorificar o Senhor. Se algum dia, se você sentiu o desejo, se algum dia você passou por isso e sentir o desejo, esse momento também será oportuno. Convido a amada igreja à leitura de perguntas e respostas do Dia do Senhor 23. Nós, até o Dia do Senhor 22, nós estudamos os itens do Credo Apostólico, os 12 itens do Credo Apostólico.
Agora, a partir do dia do Senhor 23, nós vamos começar a estudar sobre a nossa justificação por Cristo. Pergunta 59. Que proveito há para você que agora crê em tudo isto? Esse tudo isto são as doutrinas cristãs, que elas são resumidas, né? O catecismo ele começa nos mostrando que nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, né? Fala da nossa miséria, depois está falando da nossa justificação e começa a abordar, está falando da graça, né, de Cristo, e começa a abordar então o credo apostólico, que é um resumo da fé cristã. O dia do Senhor 23, a pergunta 59 que proveito é para você que crê em tudo isso? Ou seja, que proveito você tem em crer em todas as doutrinas cristãs? Irmãos, eu faço vou fazer um parênteses aqui, porque eu tenho percebido no meio evangélico atual, não me recordo se sempre foi assim, eu percebi isso de algum tempo para cá, alguns meses para cá, vamos dizer assim, que muitas pessoas no meio evangélico, elas não se importam com as doutrinas cristãs, com a revelação de Deus. E elas falam assim, não, mas isso não prejudica a minha salvação. Então elas aceitam heresias, elas aceitam ensinos errados, elas aceitam o púlpito sendo entregue a pessoas que distorcem a palavra, muitas vezes nem por má fé, sem querer mesmo, talvez por uma falta de preparo ou qualquer outra coisa, não sei. Mas o fato é que muitas pessoas aceitam tudo isto porque pensam assim, isto não impacta a minha salvação, isso não prejudica a minha salvação. Irmãos, nós não somos cristãos por causa da nossa salvação, nós não cultuamos a Deus por causa da nossa salvação, nós não somos membros da igreja do corpo de Cristo por causa da nossa salvação, nós fazemos tudo isso por causa de Cristo, para adorá-lo, para obedecê-lo, para glorificá-lo, para sermos a luz, refletir o que ele nos revelou para o mundo, para servirmos a Deus. A nossa salvação é uma consequência disso, que Deus nos chamou, Cristo morreu por nós, nos justificou e tudo mais, e por gratidão nós servimos a Deus. Quando a pessoa ela está somente indo na igreja por causa da salvação dela, ela está servindo a ela própria, ela está fazendo da igreja uma ferramenta para o bem dela, quando na verdade nós estamos, não é à toa que tem muita gente aí triste com igrejas e abandona as igrejas porque estão contrariadas, porque elas estão em função delas mesmas. Então, quando nós estamos em função de nós mesmos, qualquer coisa que nos contraria, sabe, está errado, porque eu me fundamentei para que as pessoas façam o que eu quero, para que as coisas sejam para o meu bem-estar, para que não é assim. Nós fazemos as coisas para Deus. Muitas vezes nós somos um voto vencido na igreja. Nós damos uma opinião, vamos supor, numa assembleia, numa eleição, e a maioria dá outra opinião, são os votos vencidos. Então, nós nos unimos com aqueles que tiveram a sua fé aprovada e vamos lutar por Cristo do mesmo jeito. Não somos nós que devemos prevalecer em algo, né? Então, aqui vai falar, que proveito há para você que crê em todas essas doutrinas, tá? Então, as doutrinas são reveladas para nós aprendermos, para nossa edificação, para nós a ensinarmos, né? E para nós vivermos de acordo com o que Deus quer que a gente viva, que nós vivamos, e para refletir Cristo no mundo. Nós não estamos no mundo refletindo a nossa salvação. A nossa salvação não salva ninguém. O fato de eu ser salvo não salva ninguém. Nós estamos no mundo para refletir Cristo, é Cristo que salva as pessoas. E para refletir Cristo nós devemos entender as doutrinas que ele revelou. Toda doutrina é importante, toda doutrina é única, é uma unidade na fé. Tá? Então é por isso que as pessoas falam assim, não, isso é a tua visão, isso é a visão da tua igreja, isso é a tua interpretação. Não, irmãos, há uma revelação só. Eu fico meio que achando tudo isso tão absurdo. Porque assim, nós não estamos, aqui é a minha revelação, porque eu sou pastor da igreja, então é a minha interpretação que eu ensino para... Não, vai chegar um dia que eu não estou mais aqui, a minha opinião, interpretação, não vai ajudar muita coisa em ninguém, não.
Nós temos que fazer as Escrituras, a Bíblia, tá? Então, fundamente-se na fé cristã, entendendo que toda doutrina é importante. Por mais que ela seja complicada de entender, toda doutrina ela é importante, tá? E a nossa salvação, ela é uma consequência do que Cristo fez por nós, né? Do amor de Cristo. E somos gratos a Deus, e por sermos gratos, tentamos entender essas doutrinas para servi-lo como Ele quer, e não como nós achamos que deve ser, tá? Eu falei isso, irmãos, eu peço até perdão dos irmãos, mas é necessário. Porque eu vejo muitas pessoas assim, e falo, onde essas pessoas vão parar? Sabe? Negligente. Por que Deus revelou tudo isso? Por que os profetas morreram? Por que os apóstolos morreram defendendo todas essas doutrinas? Para que tanta doutrina? Né? Para que tanta revelação? Se não é para nós seguirmos, se ela não tem importância, porque o importante mesmo é ser salvo. Né? Então, na verdade, nós devemos servir a Deus. Né? Pergunta 59. Que proveito há para você que agora crê em tudo isto? Resposta. O proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Ou seja, quando eu entendo, eu fui justificado por Cristo, tá? Não vou perecer. Quando eu entendo toda essa doutrina, eu sirvo a Deus perfeitamente, como Ele revelou que deve ser, né? Então, eu tenho segurança na minha vida eterna, embora eu falhe, eu cometa falhas, nós não conseguimos servir plenamente, perfeitamente tudo, né? Mas nós podemos ter a compreensão perfeita de todas essas doutrinas e procurar cada vez mais segui-lo com excelência. Pergunta 60. Como é que você é justo diante de Deus? Resposta. Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem nunca ter obedecido nem sequer um deles, e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim qualquer mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Deus me concede isto como se eu nunca tivesse tido ou cometido pecado algum, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim, se tão somente eu aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração. Olha só, veja que todo o trabalho é de Deus, certo? Cristo é que fez todas essas coisas. Agora, olha-se o começo dessa resposta. A pergunta é, como é que você é justo diante de Deus? Resposta, somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Não é somente pela fé em Jesus Cristo. É somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Se nós fizermos, alguns anos atrás, eu estudei muito seitas, fui me especializando em seitas, depois em seitas brasileiras, estudei muitas seitas heterodoxas do século XIX, que influenciaram a igreja desde então, introduziram diversas heresias no meio de muitas igrejas e tal, heresias que surgiram ali no século XIX, outras que essas seitas do século XIX trouxeram, que os pais da igreja já haviam rechaçado e excomungado o herege, eles trouxeram tudo de volta e por aí vai. Tá? Então, não é apenas fé em Jesus Cristo, porque membros de seita e de outras religiões, muitas vezes professam ter fé em Jesus Cristo. Não negam Jesus Cristo. Muitas vezes colocam Jesus Cristo junto com um outro Deus, junto com uma outra fonte de revelação, com uma outra fonte de fé, com uma outra regra de fé e tudo mais, não negam. O que nos dá todo o descanso dessa pergunta aqui, onde Deus fez todas as coisas e nós descansamos, é a verdadeira fé em Jesus Cristo. A verdadeira fé em Jesus Cristo é crer no conjunto de todas as doutrinas que Ele revelou. Essa é a verdadeira fé em Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo, a pregação sobre Cristo. Tá? Então toda essa pregação sobre Cristo
ela é fundamental para o cristão. O cristão deve conhecer o seu Deus. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, que está registrada em João 17, no verso 3, diz que a vida eterna é esta. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Esta é a vida eterna. Então, conhecer a Deus e a Jesus Cristo é conhecer as doutrinas que Ele revelou. Não foram doutrinas criadas por homens, foram as doutrinas que Deus revelou. Tendo este conhecimento, claro, a gente não consegue cumprir isso. A gente não consegue ser perfeito, santo, a gente não consegue. Enquanto nós estamos neste corpo, a gente não consegue, infelizmente. Mas nós, conhecendo essa doutrina, nós procuramos viver de acordo com ela. Nós nos esforçamos a isso. Quando nós erramos, nós percebemos. Por quê? Porque intelectualmente, racionalmente, nós entendemos a doutrina. Por isso, olha, eu sei que eu errei. Eu não preciso que alguém chegue em mim e fale assim, você errou. Não preciso disso. Tem o Espírito Santo aqui. A pessoa pode falar, e eu vou falar, realmente errei, você tem razão. Pode falar, não tem problema nenhum. Mas não preciso. Eu não preciso, porque eu sei quando eu errei, quando eu erro, né? Assim com relação a todo cristão que estuda a palavra. Fala, ó, errei aqui, ó, deslizei aqui, tropecei aqui, tá? Então, nós devemos entender tudo isso. Isto é a verdadeira fé em Cristo. Todo esse conjunto de doutrinas, né? Então é por isso que o Credo Apostólico, nos seus 12 itens, ele nos resume todas as doutrinas da fé cristã. Lembra? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no seu Filho Jesus Cristo, creio que ele padeceu, creio que ele morreu, creio que ele ressuscitou, creio que ele nasceu da Virgem Maria, creio que ele desceu ao inferno, creio que ele vai julgar vivos e mortos. Tudo, creio na Santa Igreja, né? Creio na vida eterna. Tudo isto é um resumo das doutrinas que nós cremos, que é o conhecimento que nós temos de Deus. Porque nós cremos nisso porque Deus nos revelou. Então nós descansamos em Deus, tá? Então não é simplesmente uma fé em Jesus Cristo, mas é a verdadeira fé em Jesus Cristo, tá? A verdadeira fé em Jesus Cristo. Deus não divide a sua glória com ninguém, então nós temos um único Deus, tá? Que se revelou a si mesmo. A natureza proclama a sua glória, né? Que ele existe, tá? E as Escrituras ensinam seus atributos, tá? Como ele é, o que ele fez, o caráter dele, né? A vontade dele, todas essas coisas. Pergunta 61. Por que você diz que é justo somente pela fé? Resposta. Eu digo isso não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Então aqui é uma distinção, aqui é meio sutil para entender, né? Mas é uma distinção entre eu ter fé na minha própria fé ou eu ter fé em Cristo. É muito diferente isso. E muitas pessoas têm fé na própria fé. Não, a minha fé é forte, eu tenho uma fé profunda, eu tenho uma fé... Tá, se a fé dela for em Cristo, ótimo. Mas muitas vezes ela tem fé na fé dela. Não, porque tudo é possível ao que crê, e tal, e ela começa a crer, então eu creio, então tal. E ela começa a crer que a fé dela é tão forte, tá? Que a fé dela... Não, como que é a nossa fé? Nós somos miseráveis pecadores. Desde que os nossos pais caíram lá no Éden, tá? O ser humano entrou em miséria espiritual. E foi destituído da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, tá? E o salário do pecado é a morte. Então, é o caos. É o caos. Mas Deus, no seu infinito amor, como João diz, né? Vede com que grande amor Deus nos amou. Deus, no seu infinito amor, nos trouxe Jesus. Jesus é o segundo Adão, para nos restabelecer na união com Deus. Então, a satisfação que aqui fala, essa satisfação, é a satisfação que Deus exige da justiça para perdoar o pecado, certo? Então Cristo, ele cumpriu ele satisfez Deus em nosso lugar para que nós fôssemos considerados justos, tá? Então, cada vez mais eu sei que eu necessito de Cristo, porque eu não tenho justiça própria, por mais que eu tenha fé, que o ser humano ele pode ter uma fé enorme, ele pode ser um ateu com muita fé que Deus não existe. A fé dele é enorme, a fé dele é forte.
tá? Mas a verdadeira fé nos mostra que nós dependemos dele para tudo. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então, ele nos resgatou, ele nos deu vida, e nós somos que enxertados nele, né? Então é nele que nós somos adotados como filhos de Deus. Ele satisfez por Deus os nossos pecados, tá? Então o pior pecado que nós já cometemos na vida, Deus não olha mais. Deus olha a satisfação de Cristo, os méritos de Cristo em nós. E nós olhamos aquilo, e se somos realmente convertidos, falamos, Senhor, me perdoe porque eu já fiz isso, e eu detesto, não quero mais fazer isso de jeito nenhum. Eu quero servir a Deus da melhor forma possível. E isso por gratidão, não por outra maneira, né? Então, esse dia do Senhor 23, ele vai nos mostrar, tá? Que a fé, ela tem que ser uma fé genuína em Cristo. Nós devemos entender as doutrinas cristãs. Isso pode demorar anos. É por isso que Deus levantou pastores, para nos auxiliarem nisso, tá? Não é demérito nenhum a pessoa não crer numa... Puxa, mas eu sou reformado e ainda não creio nessa doutrina. Não tem problema nenhum. O tempo que precisar para entender, o Senhor vai nos dando condições e a gente vai, não precisa ser do dia para a noite, ninguém disse isso, tá? Não tem nenhum momento na Bíblia que diz, ó, você se converteu, então agora você tem que ser, né, doutor em teologia. Não, isso não existe, né? Então, todos nós estamos aprendendo, né, juntos, tá? Mas eu reconheço que eu preciso conhecer as doutrinas, porque elas revelam o verdadeiro Deus. Então, nós somos salvos pela verdadeira fé em Cristo. Ele nos salvou, tá? E agora a gente vai aplicar o nosso coração, o nosso raciocínio, o nosso entendimento para compreendermos perfeitamente todas essas doutrinas, tá? A nossa fé, ela tem que ser forte em Cristo. Eu não consigo pelos meus meios, mas Cristo consegue por mim. Tem coisas, eu falo assim, Senhor, eu não sei como eu vou fazer isso, tá? Então a gente escuta um sermão falando sobre santificação, e a gente fica ali, muitas vezes a gente apanha de Deus, porque é amor de Deus nos corrigindo, é amor de Deus nos corrigindo, e nós olhamos assim falando, não consigo. Eu no começo, né, quando eu comecei a ser evangelizado e tudo, né, eu olhava assim e falava assim, é impossível ser cristão. Não dá para ser cristão, eu não vou conseguir. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu simplesmente não consigo. Mas depois eu fui entendendo, né, que não é, né? É Filipenses, não somos nós. Filipenses fala, vem de Deus tanto o querer como o efetuar. E fazer. Então, nosso trabalho é descansar nele. O que nós precisamos é conhecer a verdadeira fé, a verdadeira doutrina. Todas elas são importantes para servirmos a Deus e para a nossa salvação, tá? Que Deus abençoe essa meditação. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura no livro dos Gálatas, capítulo 1, versos 10 a 12. Livro dos Gálatas, capítulo 1, versos 10 a 12. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos,
que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Mas o texto até o 12, tá? Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante da revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, e ele recebeu a revelação diretamente de Cristo, e por isso nos ensinou a revelação verdadeira. Também quero convidar os amados irmãos à leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Lucas 16, 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu leito. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Até aqui, vamos fazer uma oração. Pai eterno e santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, pela tua graça em nos enviar Jesus Cristo. Neste momento, Deus, diante da tua santíssima palavra, eu mais uma vez lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu rogo a ti, Senhor, que envie teu Santo Espírito, para que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo teu Santo Espírito com a sua expressa autorização, e que nada saia dos meus lábios, que não proceda do Senhor e que não seja ministrado no teu Santo Espírito. Eu só fale o que for ministrado pelo teu Santo Espírito. Que nesse momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, não apenas a verdade, mas o revelador da realidade. E esta passagem que nós lemos do rico e do Lázaro, há um contrassenso teológico, onde alguns dizem ser isto uma parábola, e outros dizem que não é uma parábola, mas um fato. Porque as parábolas que Cristo usava não mencionavam nomes de nenhum dos personagens da sua parábola. E nesta narrativa, ele menciona o nome de Lázaro, que era um mendigo
que ficava ali à porta da casa do rico. Seja como for, seja parábola ou não seja parábola, esta é uma revelação da realidade que o próprio Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar. Porque as parábolas, elas revelavam a realidade. Então, seja isso uma parábola ou não, tá? Existem divisão aí de opiniões de fato, né? E nós não conseguimos aí fechar um consenso, mas seja uma parábola ou não, ela nos mostra uma realidade. E Cristo é quem disse essa realidade. E é Cristo quem nos ensinou essa realidade. Bem, essa passagem já temos vários sermões sobre ela, mas nesta manhã eu gostaria de fazer um paralelo entre esta passagem do rico e do Lázaro, contada pelo Senhor Jesus, e a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Eu encontrei, ao menos aqui, um paralelo entre essas duas passagens. Eu vejo aqui algumas regras interessantes. Antes, porém, nós devemos observar algumas coisas. Não é a pobreza nem a riqueza que define o futuro ao lado bom e que define o futuro do bom para o lado bom e do ruim para o outro lado, para o lado ruim. Não é a riqueza e a pobreza. Nesta passagem havia um rico e um miserável, mas não é a riqueza nem a pobreza que vai definir o futuro espiritual das pessoas, tá? Milionários serão salvos e mendigos se perderão, tá? Não é disso que se trata esta passagem, tá? O rico foi para o lado ruim pelos seguintes motivos. Primeiro, ele dedicou sua vida aos prazeres e às regalias. Veja o verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ou seja, aquele homem tinha uma excelente condição, ele podia ter tudo que seu coração desejasse, então ele aplicou a sua vida inteira fundamentada em todo aquele esplendor e se regalava todos os dias, segundo diz o Senhor Jesus Cristo aqui, nos seus próprios desejos, em tudo que ele podia ter e conseguia ter com os grandes recursos que ele tinha. Quero fazer um paralelo, se os irmãos quiserem manter depois aberto em Lucas e Gálatas, tá? Quero fazer um paralelo aqui com Gálatas, capítulo 6, versos de 6 a 10. Eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui nos Gálatas também. Gálatas, capítulo 6, de 6 a 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, nós vemos pelo contexto bíblico, né, que sempre os domésticos da fé devem ser os primeiros da nossa atenção, tá? Nós devemos ajudar os de fora? Sim, claro que sim. Mas nós não podemos ajudar os de fora se nós temos apenas um recurso para ajudar uma pessoa. E tem alguém da nossa igreja passando privações, e tem alguém de fora, então o nosso alvo vai ser o da igreja. Primeiro, sempre, os domésticos da fé. Mas que o Senhor nos dê condições de atender, que ninguém da nossa igreja precise, né? Mas se precisar, atenderemos com satisfação, mas também que possamos atender os de fora. Bem, o rico se perdeu não porque era rico, mas porque ele semeou da sua própria carne. Veja o que diz aqui: não vos enganeis, verso 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ele semeou, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção.
Ele fez isso. Ele semeou para a própria carne, ele aproveitou todos os recursos que ele tinha, embora tivesse alguém passando privações claríssimas à porta dele, ele não se importava com aquela pessoa, mas ele aplicava o seu coração para ter os seus prazeres, para viver esplendidamente. Então veja que não é o fato dele ter dinheiro, mas como o que ele fazia com aquele dinheiro, em que ele aplicava o coração dele, né? E aqui diz então, o que semeia da carne, da própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá a vida. E veja o verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ele não fazia. Havia um homem necessitado na porta dele. Pela narrativa, era um homem extremamente rico, que se auxiliasse aquele homem, para ele não ia desfalcar em nada as suas contas, né? Ele tinha muitos recursos, mas mesmo assim, ele não ajudou aquele homem, e a Bíblia fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos. Se não desfalecermos é aquele que desiste. Ele começa na fé cristã, todo empolgado, quer fazer tudo do melhor, dali a pouco está insatisfeito, não quer mais, abandonou o calor do caminho, não resistiu o calor do caminho, né? Mas aqui fala, a seu tempo colheremos se não desfalecermos, tá? Esse homem não fez esse bem, né? A palavra diz, não nos cansemos de fazer o bem. Esse homem nem sequer começou a fazer o bem para aquele homem. Não só por isso ele se perdeu. Ele se perdeu porque ele dedicou a sua vida aos prazeres e regalia. Ele era egoísta e sem misericórdia. Lá em Lucas, no verso 21, nós vemos aqui, e o mendigo desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas, mas o rico não o ajudava em nada, tá? Ele era egoísta e sem misericórdia. Veja aqui mesmo em Gálatas 6, o verso 23. 6, 23. Eu acho que eu marquei errado, desculpa, irmãos. Gálatas 6, 2 e 3, perdão. Gálatas 6, 2 e 3. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então veja aqui um homem totalmente poderoso, suprido de toda providência, e tudo isso vem de Deus. Deus proveu essa condição dele, mas ele não reconhecia Deus, tá? Ele semeava na sua própria carne, ele fundamentou sua vida para os seus próprios prazeres, ele não fazia o bem, mesmo tendo alguém claramente necessitado à sua porta, e ele negligenciou o que diz aqui, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei as leis de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Aquele homem percebeu tardiamente que ele não era nada. Então na vida ele estava enganado. Na vida dele, com a sensação, né, de ter muito poder, porque tinha muito dinheiro, né? Há dois males grandes na vida, né? A mulher quando ela é muito bonita, e um homem quando ele tem muito dinheiro. Porque os dois utilizam de grandes poderes, vamos dizer assim, mas que podem enganar o seu próprio coração e levar-nos a uma desilusão imensa algum dia, né? Principalmente após a sua ida lá para o outro lado. Então, veja aqui. Então, nós vemos que esse homem ele não levava as cargas uns dos outros e não cumpria a lei de Cristo. Então ele não se perdeu simplesmente por ser rico. Ele se perdeu porque ele não usava aqueles recursos em favor de Cristo no serviço piedoso. Nós cremos na doutrina da mordomia, ou seja, tudo que Deus coloca nas nossas mãos pertence a Ele. O carro que nós usamos, nós falamos que é nosso, a casa
que nós falamos que é nossa, a comida que nós falamos que tudo isso pertence a Deus. E Ele colocou nas nossas mãos para nós administrarmos essas coisas enquanto estivermos aqui, fazendo assim o serviço piedoso, e ele não fez. Outra coisa, ele desprezava as escrituras, esse rico. Veja aqui o verso 30. Verso 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, se arrependerão. Ele respondeu isso porque Abraão disse, ele pediu, né? Manda Lázaro ir falar com meus irmãos na minha casa paterna. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas são as escrituras. Significa a lei e as doutrinas. A lei e as profecias. Eles têm lá, Moisés e os profetas. Mas ainda, já no inferno, ele ainda recusava as escrituras. Veja que ainda, mesmo no inferno, ele ainda rejeitava as escrituras. E ele diz, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for lá ter com eles, vão se arrepender. Não, as escrituras não. Manda alguém daqui para ir lá com ele. Né? Certa vez um pregador norte-americano, ele disse, se Deus abrisse a porta do inferno, essas pessoas que estão lá voltariam para cá e continuariam blasfemando de Deus. Não é que essas pessoas, não é como as pessoas falam, foi para o inferno, se libertasse do inferno, a pessoa fala, agora eu não quero mais, agora eu vou ser cristão, porque eu conheci aquele não. Essas pessoas não têm, porque Deus não erra. Ninguém que poderia ter uma genuína conversão vai estar no inferno. Deus não falha. Todos que estão lá é porque não teriam de fato uma genuína conversão. Então ele disse, esse pregador americano, ele disse, se abrisse a porta do inferno, eles voltariam para cá e continuariam vivendo os seus prazeres, rejeitando as escrituras, blasfemando contra Deus. Continuariam exatamente do mesmo jeito. E esta passagem aqui mostra que esse rico, ele desprezava as escrituras do mesmo jeito. Ele poderia pedir a Abraão, que ao lerem Moisés e os profetas, haja um quebrantamento dos meus irmãos. Que eles se arrependam ali ao lerem as escrituras. Mas ele fala, não, as escrituras não. Manda alguém lá, manda o Lázaro ir lá avisar eles. Não são os mortos a nossa regra de fé. São as escrituras. Lázaro foi salvo, não por ter sido pobre, mas por esses motivos. Seu nome significa aquele que Deus ajuda. O nome Lázaro significa aquele que Deus ajuda. Por que isso é relevante? Porque as mulheres judaicas, quando elas, eu não sei se ainda hoje é assim, né? Quando elas tinham filho, elas davam a primeira bênção na vida daquela criança, era a mãe que dava. E essa primeira bênção era o nome. E é por isso que os nomes dos judeus, eles têm um significado. Todo nome que você vê lá no Antigo Testamento, ele tem um significado. Por isso que é estranho, né? Até o autor de Crônicas estranhou o nome de Jabes, porque era uma maldição e não uma bênção. Por que será que aquela mãe amaldiçoou o filho, né? Algumas mulheres estavam amarguradas quando o filho nasceu, então ela não abençoava, mas ela amaldiçoava. Mas a primeira bênção que eles recebiam era o nome, e era a mãe que impetrava. Assim como o pai impetrava a bênção da primogenitura, provavelmente quando estava perto da sua morte, normalmente quando estava perto da sua morte, ele dava a bênção da primogenitura, no primeiro filho, né? Toda criança que nascia, a mãe impetrava a primeira bênção, e a primeira bênção era o nome. Então nós vemos aqui a aliança com Deus. Tá? A mãe dele, embora ele tivesse uma vida miserável no aspecto financeiro, social, né? Ele estava lá embaixo na pirâmide social, ele vivia na margem da miséria mesmo, tá? Mas a mãe dele incluiu ele na aliança. E a mãe dele colocou este nome dele, Lázaro, tá? Que significa aquele que Deus ajuda. E Deus ajudou ele a ser salvo. Deus salvou ele, tá? Então sua mãe confiava em Deus e nos ensinos das Escrituras. Ele foi levado pelos anjos, por isso nós podemos ver que ele foi salvo. Veja o verso 22.
Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja aqui algo relevante sobre a vida após a morte. Olha só que coisa interessante. O rico foi sepultado. Isso aqui diz que ele... Lógico que o mendigo foi sepultado também. Mas a narrativa vai dizer que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o alto. E o rico, ele não teve esse tratamento aí da parte de Deus. Ele foi para o abismo. Tá? Outra coisa que nós podemos ver aqui, ó. O mendigo, Lázaro, foi levado pelos anjos. Tá? Em Gênesis 5:24, nós vemos que Enoque, ele que foi justificado, ele foi levado ao céu. E em Gálatas, capítulo 2, verso 16, nós temos essa declaração: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém pode ser salvo. O que isso aqui implica para nós? Aquele mendigo, ele cria na promessa sobre Cristo. Provavelmente a sua mãe, que colocou aquele nome, que o abençoou, que respeitava as escrituras, abençoando seu filho, ela deve ter ensinado, ou ele aprendeu de alguma outra forma. Mas isso é um fato. E foi levado para onde Abraão estava. Veja aqui em Gálatas 3, 6-9. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que duas coisas. Primeiro, que a aliança de Abraão ela é tão forte que Deus anunciou o Evangelho para ele. Tá? Então, enquanto alguns dizem hoje que a aliança com Abraão caducou, a Bíblia nos informa que Deus pregou o Evangelho para Abraão e disse: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E segundo, a declaração que Abraão foi salvo e é o pai da fé. E esse mendigo foi levado ao seio de Abraão, que é o pai da fé. Onde os judeus, eles entendiam isso perfeitamente, né? E eles falavam, nós reformados, nós nos referimos aos salvos como eleitos, né? Os judeus se referiam aos salvos como filhos de Abraão, tá? E Jesus aqui ensina, né, essa passagem usando esses termos. Irmãos, a árvore, aonde ela cai, ali ela fica, tá? Se é para o lado ruim, se a pessoa morrer em pecados, ela vai ficar longe de Deus eternamente. Vai morrer naquele pecado, tá? Ela vai ficar lá. Veja o verso 26, aqui de Lucas 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Ou seja, a pessoa que morreu em pecados é como a árvore, que quando cai, onde ela caiu, ela vai ficar lá. Se ninguém for lá tirar aquela árvore de lá, ela vai ficar lá. Assim é quando o ser humano morre. Se ele morreu em pecados, ele vai ficar na sua situação pecaminosa eternamente. E o pecado será condenado eternamente. Se ele morreu em Cristo, ele ficará na sua paz eterna, vivendo a vida de Cristo, que é vida de fato, vida com qualidade de vida, tá? O céu, irmãos, não vai ser como as pessoas dizem, que vai ser cada um na sua nuvem tocando harpa. Não vai ser isso. Não é como o Zeca Pagodinho disse uma vez. Eu fiz até um texto sobre isso. Ele falou: eu não quero ir para o céu. Eu não quero ir para o céu, porque no céu vai ficar ali todo mundo na sua nuvem tocando uma harpinha. Eu não, eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de ver
as coisas, é no inferno que vai estar ali quem gosta de ver essas coisas que eu gosto de ver. Ele fala assim, só que ele não sabe, ele desconhece que o céu não será essa monotonia toda. Não, ali terá vida, vida abundante, vida alegre, vida feliz, vida de fato, qualidade de vida de fato. E no inferno será só sofrimento. Não vai ficar vendo as coisas que ele gosta de ver, não. Lá vai ser só sofrimento, não vai ter prazer nenhum lá. Vai ser só sofrimento. Então, irmãos, onde a árvore cai, por lá ela vai ficar mesmo, tá? Nenhuma mensagem pode vir do outro lado. Veja os versos 27 e 29, que nós lemos da parábola, da narrativa do rico e do Lázaro. Então, verso 27, então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Tá? Então, se vier mensagens do outro lado, não provém da regra de fé que Deus determinou que viesse. É isso que está falando. Não vai adiantar. Abraão fala para o Lázaro, Lázaro, não vai adiantar. Os que estão vivos lá, eles têm uma preciosa ferramenta. Moisés e os profetas, que são as Escrituras. Elas estão lá. O próprio Deus preservou as Escrituras até hoje. Preservou em todos os sentidos. Preservou das falsas traduções, preservou da queima de livros, preservou da perseguição dos governos, preservou das perseguições religiosas. Ela está aí, em abundância. Ainda mais hoje, com a questão digital aí, internet e tudo, Deus preservou. Então fala, a ferramenta que Deus usa são as Escrituras. Se vier algum tipo de outra mensagem, além das Escrituras, não procede de Deus. É isso que está dizendo aqui nas entrelinhas. Tá? E também ninguém virá do outro lado com poder para salvar, né? Porque ele termina dizendo, porque o rico insistiu, né? Mas ele insistiu, não, pai Abraão, verso 30, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele acreditava nisso. Ele acreditava, que ele falou isso para Abraão. Mas a resposta foi, Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, mesmo que alguém ressuscite e venha trazer alguma mensagem, essa pessoa não tem poder nenhum para salvar. Mesmo que isso venha acontecer, essa pessoa não vai ter poder nenhum para salvar. O único poder salvífico é a cruz de Cristo. E isso nós encontramos pelas Escrituras. Tem Moisés e os profetas. Se não aceitar Moisés e os profetas, nem que venha outros aí, nem que ressuscite mortos com mensagens, que façam chover milagres todos os dias, como disse Lutero, né? Nem que aconteça o sobrenatural. Lembre-se, Satanás se transforma em anjo de luz, segundo Paulo fala aos Tessalonicenses, e age com todos os sinais e prodígios da mentira. Ninguém tem poder salvífico, somente Cristo. E Cristo é revelado pelas Escrituras, porque a fé verdadeira vem pelo ouvir a pregação e a pregação de Cristo. E Paulo diz, nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Loucura para os gregos, que querem sabedoria humana, escândalo para os judeus, escândalo para todos os religiosos. Porque como pode um homem crucificado ter todo esse poder? Escândalo, tá? E loucura para os sábios. Vai falar, não, mas isso não faz sentido. Loucura para os sábios deste mundo. Então, a única forma de encontrar a verdadeira fé é através das Escrituras. Conclusão, irmãos. Cristo nos revela aqui 3 realidades. Primeira é a morte. A morte é inevitável. Seja um miserável, seja alguém que teve uma vida miserável com falta de tudo, seja alguém que teve uma vida regalada com tudo. A morte é inevitável, vai igualar todo mundo no final. A segunda realidade que ele nos ensina é que a morte não é o fim. A morte não é o fim, ou seja,
o corpo físico morre, mas a essência da pessoa, a alma da pessoa, que a ciência já chama de consciência, e a ciência já sabe, não conseguiu comprovar ainda, mas já sabe que a consciência continua existindo. A ciência, os cientistas mais aprofundados, eles já sabem disso. Eles só não conseguem comprovar ainda, mas eles já sabem disso. Isso é uma realidade para eles já. E eles chamam de consciência, tá? A morte é inevitável. Essa é a primeira realidade que Cristo revelou. A segunda é que a morte não é o fim. Então, pessoas que pensam assim, olha, vou me suicidar porque eu acabo com tudo de uma vez. Não acaba. Não acaba, não vai acabar. Pessoas que querem a sua glória nesta vida estão fazendo uma escolha. Estão usufruindo, mas vão ter uma eternidade inteira, porque a vida não vai acabar. Não vai acabar. A morte física vai vir, mas a vida vai continuar. E a terceira realidade, a primeira realidade é a morte, a segunda é que a morte não é o fim. E a terceira realidade que Cristo nos ensina é que após a morte, a situação estará definida eternamente, não terá mais como mudar. Pede para Lázaro molhar a ponta do dedo. Que custa um homem misericordioso que está no céu? Que custa ele molhar a ponta do dedo e colocar nos meus lábios? Abraão fala, nem que ele queira fazer isso, ele não pode. Tem um abismo daqui para lá, a situação está definida. Você vai ficar aí e ele vai ficar aqui. Essa situação está definida. Então Cristo, ele nos revela 3 realidades poderosas e importantes para o nosso conhecimento. A morte não é o fim, e após a morte a situação estará definida. Que Cristo tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos cumprir as leis de Deus, carregando as cargas uns dos outros. É assim que cumprimos as leis de Cristo. E a salvação é através da fé, somente pelas Escrituras que testificam de Cristo, João 5:39. Amém. Quero convidar as